Agora vamos começar esse vídeo, né? Vamos começar esse vídeo com aqui com o estelário olhando para o céu, né? Vamos desligar aqui para ver como é que são as estrelas aqui no céu, né? A região leste aqui, nesse exato momento, ela é assim, né? Na região leste. Então a gente pode ver, só que como a gente vai ligar aqui as constelações, o nome das constelações, vamos tirar isso daqui e o céu também, a gente vai enxergar ele assim, né? Vamos colocar eclíptica ali para a gente se organizar e vamos direitinho para o sol, né? Aqui, hoje vai ser um vídeo, né? Exemplificando, porque eu tô sem tempo para fazer as lives, né? Então, assim, quando eu falar que uma planta é masculina, né? A planta, ela tem a força masculina. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo as plantas que são masculinas e as plantas que são femininas, para vocês tirarem essas dúvidas, né? É bem simples, é só olhar depois na descrição aqui do vídeo, vai estar as plantas que são femininas e as plantas que são masculinas. Todo caso que não tiver a planta que vocês necessitam, é só me pedir, vocês sabem que é só me procurar, eu passo se ela é masculina, se ela é feminina, de qual constelação ela precisa para se desenvolver direito, né? Então não tem muito o que ter de problema, né? Então eu vou passando as datas e o pessoal vai vendo, né? Só que não adianta eu passar data direto porque eu não vou lembrar. Então vocês fiquem de olho quando eu falar masculino ou feminina pro tal local, porque muda, né? Eu já exemplifiquei a região do litoral, né? Que essa parte em vermelho ela tem uma influência, né? Ela se estende até aqui em cima, né? A parte mesmo do litoral aqui da costa do Brasil. A parte do centro-sul é outra influência invertida, né? As constelações, se aqui as constelações pegam naquela data formato masculino, aqui é feminino, né? Então ela é invertida uma da outra, as forças são contrárias. De um lado age de um tipo, do outro, né? A gente não pode esquecer isto. A região da Amazônia é a mesma coisa, né? Ela segue a mesma influência daqui. Então a parte aqui, ó, do lado de fora, banhada pela influência do Atlântico, ela é de um tipo, a parte de dentro de outra. Então ela inverte essas forças, né? A gente, então, lembrando disso, a região aqui do litoral é uma influência, de dentro é outra, né? Então quando eu falar centro-sul, essa parte em verde, a parte do Cerrado, Amazônia e Pantanal é tudo. Quando eu falar Cerrado, engloba tudo isso, e a parte da Amazônia, essa parte, né? Então litoral, né, que é uma influência, né, litoral ou costa. Aqui é o centro-sul e aqui é a parte do Cerrado e Amazônia. Então são divididos em 4 partes para exemplificar melhor, né? Então vamos lá. A gente vai ter o Sol em conjunção com essa estrela, que eu não me atrevo a falar os nomes, né? Porque tem uns nomes bem peculiares, para uma pessoa que fala italiano é complicado falar esses nomes, né? O Sol, né, vamos colocar aqui, o Sol vai estar em conjunção com essa estrela no dia 16 e 17, vai ser uma data masculina para plantio de uva e outras plantas que são masculinas, né? É uma data excepcional para isso. Para o pessoal do Cerrado, né, como eu já exemplifiquei, não o centro-sul, mas sim o Cerrado, a região ali de Goiás até para cima, é uma data excepcional para poda ou cultivo da videira. Por quê? Porque a gente tem Vênus
e Mercúrio fora de conjunção com estrelas, então eles estão bem fracos, né? Então a influência solar é intensificada, é uma data super masculina, uma data excepcional para uva, para a região ali do centro-oeste, né? E claro que não da região da Amazônia, né? A Amazônia ela precisa das forças de Mercúrio, é de Júpiter, né, e os planetas exteriores, Marte, Júpiter e Saturno. Só para exemplificar, então, é uma data excepcional para toda a parte do Brasil, para manejo de plantas masculinas, né? Não de quintal. Pode ser também de quintal, pode, só que assim, porque o Sol influencia em todas, né? As de quintal depois eu vou, que são as verduras, né, em geral, eu vou passar as datas ali de masculina e feminina da Lua, né? E abóbora, né? Só lembrando que ela é lunar, então não tem muitas, claro, ela vai pela influência do Sol, né? Mas a gente escolhe as datas ali de diferente. É uma data excepcional para uva, né, para a região ali que eu falei. Depois, né, o dia 18 é uma data 19, é uma data feminina aqui do Sol, né, porque a estrela está atrás do Sol, né. Então, quando eu falar feminina, é essa data. Aqui a gente tem um eclipse, que lindo, olha, um eclipse no dia 20, não é total, mas é parcial, um eclipse, então 3 dias antes e 3 dias depois do eclipse, não é interessante fazer cultivo de nada. O eclipse, a planta, ela sente bastante. Esse eclipse vai ser forte. Meu Deus, eu não sabia que no dia 20 ia ter um eclipse. Ó. Nessa data, vai ser uma data do eclipse, preparando possivelmente para bastante chuva para o centro-sul. Esse vai ser um eclipse. Então 3 dias antes, 3 dias depois não se cultiva nada desse eclipse. Então no dia 23 até dia 23 não é interessante cultivar nada. Nada. E ó, interessante porque acontece o eclipse, né, no dia 20, então muito cuidado no cultivo, né, do dia 17 não é interessante, né, 17, 18, 19, 20, quase uma semana não é interessante cultivar muito nada perto do eclipse, porque influi na planta, né, o eclipse, querendo ou não querendo. Só que a gente tem que ter em mente uma coisa, né, Mercúrio tá estacionário, né, ó, se a gente vê, ó, ele para, ó, no dia 19, 20 e 21, ele fica estacionário, é uma data que tende a ter muita chuva quando o Mercúrio está estacionário, principalmente para a região do litoral, é bastante chuva mesmo, né? Então uma data também interessante para o cultivo, mas por conta do eclipse não é tão interessante assim a gente cultivar nada, né? Como eu falei, então para a região do litoral, né, seria uma data interessante essa parada de Mercúrio, mas infelizmente por causa do eclipse, né, não é interessante fazer cultivo nenhum, né? 3 dias antes, 3 dias depois.
por que a gente levar em conta isso tanto? Porque a planta fica numa confusão quando acontece um eclipse. Ela tende a estagnar, ela para o desenvolvimento dela. A planta tende a sentir, né, 3 dias antes, 3 dias depois do eclipse. Então, 7 dias, esses 7 dias a planta tende a sentir bastante, mesmo que o eclipse não seja tão forte como é para acontecer, né? Que é na data aqui, ó. O eclipse em geral não é tão intensificado, mas ele ainda dá problema, né? Nessa data. Possivelmente vai ser uma data de a partir daí vai começar as ondas de frio, né? Possivelmente. Aqui a gente pode ver que é uma data dia 24, né? Dia 23 já a Lua sai ali e Mercúrio tende a ficar retrógrado, né? Voltando. Então, agora a gente vai passar a data pela Lua, né? Vamos ver a Lua. Então, do dia 17 ao dia 23 não é interessante cultivar nada, né? Só para passar, para exemplificar isso, né? Para não ter ali problema do pessoal, né? Vamos aproximar aqui. Colocar 1 hora. E sem falar que a Lua tá no nodo, né? Ó. Nessa data, né? Então, a gente tem que cuidar, né? O grande problema é isso. A gente tem que cuidar, né? O que a gente planta. Só que é um nodo bem longo, né? Passando ali. Então, do dia 23 ali, né, pro pessoal de quintal, dia 23 a Lua tá feminina, né, pro pessoal do litoral, e masculina para o pessoal do Centro-Sul e Centro-Sul e Cerrado, né, e Amazônia, né? Ela tá masculina, né? No dia 23. No dia 23. Depois, né, aqui nessa data, nesse horário, aqui, né, a gente vê que ela se torna masculina, né, pro pessoal do litoral, e feminina pro pessoal do Centro-Sul, Cerrado e Amazônia, né? Então, só levando em consideração aqui, essa semana aqui ela não está muito propícia, né?
como eu falei, para cultivos, né? Então é interessante vocês levarem em conta o que eu falei ali. Depois na próxima é só deixar nos comentários aqui embaixo, né, as plantas que vocês querem cultivar, né? E eu vou deixar as plantas masculinas e femininas, né, embaixo da descrição aqui do vídeo. E vocês vão de preferência não cultivar nada, né, por conta dessa lua nova ali, né, que é o possível eclipse. Eu nem sei se tem um eclipse, tem que ver, né? Vamos ver agora aqui os eclipses, né, eclipse solar. Vamos calcular. Ó, dia 20/4, ó, o híbrido, né, que é um eclipse do Sol e Lua. Vamos ver todos os eclipses, vamos calcular aqui. Que é a data ali do eclipse, né? É interessante a gente então 3 dias antes e 3 dias depois não fazer cultivo. Então as datas propícias ali é mais para a região do centro-oeste, né, para plantio de uva nessa área, né? Em todos os casos, qualquer dúvida é só pedir, né? A gente pode fazer outro vídeo e exemplificar, mas é mais por causa do eclipse, né? Espero que tenham gostado. Coloquem nos comentários as plantas que vocês querem cultivar, que eu passo as datas, né? Possivelmente vai ter uma live no próximo, né? Porque eu estava sem tempo de fazer, então eu fiz esse vídeo, né? Só para exemplificar, porque eu tô sem tempo para fazer isso para vocês. Agradeço o pessoal que assistiu e espero que tenham gostado.